Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Existe uma limitação, e isso é bem acentuado conforme o tempo vai passando, dentro da igreja. A limitação do adquirir conhecimento. Porque às vezes você fica limitado lá dentro a um quadradinho de doutrina, a um quadradinho, né, de regras, de mandamentos, né, impostos pela organização, que vai te moldando e colocando limitações até onde você pode chegar. A gente tem falado muito aqui que o ser humano foi feito para adquirir conhecimento. E isso é saudável, o humano foi criado para isso. Para pensar, ser um ser pensante e com isso crescer. Só que dentro da organização, dentro da igreja, a gente vê até os limites, ele fica bem visível quando você se afasta um pouco da igreja. Você começa a ver, nossa, ali que limitava, ali que me limitava, né? E você começa a visualizar. Só que quem está lá dentro vai sofrer. Por quê? Vai ficar às vezes sem saber o quanto poderia aprender e nunca vai poder fazer caso não tomar uma atitude. A igreja ela é bem discreta nisso, só que ela coloca limites no seu conhecimento. O que ela faz? Ela coloca você num quadradinho de conhecimento e fala, né, para você, se você for até ali, dali para frente, pode ter uma consequência. Aí do outro lado, se você for dali para frente, é um medo. Dali para frente tem uma punição. Então sempre coloca um limite para onde você não pode passar. A gente não falou aqui uma vez, lembra? Chegou um rapaz para o presidente dos rapazes com um livro que deram para ele na escola, né, um amiguinho, e ele falou, isso aqui fala a história da igreja de um jeito que eu nunca aprendi aqui dentro. E vocês lembram o que foi falado para ele? Nossa, pega esse livro, vamos queimar, vamos rasgar, nunca mais abre, não leia essas coisas. Por quê? Qual é o medo? O ser humano ele sabe filtrar para ele o que lhe o que lhe agrada, o que é bom para ele. Então, por que limitá-lo de adquirir conhecimento? A igreja ela faz isso sutilmente. Às vezes ela dá até a entender que realmente, né, ela está querendo chegar a falar isso, mas não fala. O Oaks não falou assim, não pesquisa a história da igreja. Então é os limites que são impostos, limitando você de ser o que você foi criado para ser, que é aprender e crescer com isso. Por isso que fica um sentimento de tristeza, né? E às vezes, eu vou falar para vocês de uma maneira que possam entender. Às vezes dá um pouco de raiva, né? Mas é uma raiva, é claro, ninguém quer ir lá bater, ninguém quer, sabe? Mas aquela coisa interna que cria em você, quando você afasta da igreja e começa a ver de longe todos os limites que foi imposto para você. Te dá frustração, dói, te dá raiva. Mas eu já falei isso em outro podcast e vou repetir. É libertador. É você saindo de uma gaiola para um jardim florido. Isso é visível. Quem aqui está no processo de deixar a organização, de deixar a igreja, saiba que você pode estar um pouquinho de dor aí dentro de você. Você pode se sentir triste, né? Você chocado, né? Decepcionado. Às vezes você passou décadas dentro da igreja. Só que é normal. Você vai aprender essas coisas, vai doer um pouquinho, porque te limitaram. Aí você vai ter que adquirir aquele hábito que não foi imposto para você lá dentro, que é buscar conhecimentos sem limites. Você não tem limite para o seu conhecimento. Você pesquisa isso e quer questionar aquilo, questiona para poder ir atrás daquilo e vai expandindo o seu conhecimento. E super importante, adquiram esse hábito caso você está deixando a igreja e querer uma nova vida, esquecer todos os anos que você passou lá dentro limitados. Pratique isso, adquire conhecimento, ponha dúvidas em cima de dúvidas e busque a solução delas, porque agora você pode. Não deixe ninguém te limitar depois da igreja, porque já fizeram muito isso lá dentro. A gente não deu exemplo aqui um dia. Vem alguém da igreja, te encontra e você não está indo. E, será que eu ponho minha opinião para ele? Eu não ponho sua opinião. Não é brigar e nem discutir.
Né? Mas quando a pessoa vem te admoestando, que geralmente fazem isso, né? Ah, você tem que ir para a igreja, se não for vai para o seu filho, se não for, pensem na sua família, né? Aí você pode falar, eu aprendi coisas diferentes do que é ensinado lá dentro e nunca me ensinaram. Você não está brigando e nem discutindo, você está pondo a sua opinião. E façam isso. Porque senão você vai estar se limitando mesmo saindo. Aí que é o perigo, né? Então adquire o hábito, se você sair da igreja, de adquirir conhecimento e de expandir sempre. Porque é isso que não deixava você fazer lá dentro. Por medo, né? E utilizavam de coerção para que você não fizesse isso. Por que será que pediram para aquele jovem jogar aquele livro, queimar e nem abrir, que ele trouxe lá dos amiguinhos da escola? Porque ele poderia abrir, adquirir conhecimento, criar questões e ele ia atrás dessas questões. E provavelmente sim, ele ia aprender coisas que iam afastar ele dessa organização limitante, que impõe medo e coerção para que você faça o que eles pedem. Que você viva naquele quadradinho e você não foi criado para viver num quadradinho de conhecimento. O conhecimento é ilimitado para o ser humano. E isso é saudável, humanamente normal. Então esse é o recado que eu queria deixar aqui nesse podcast. É muito triste ouvir isso. Eu conheço pessoas, né, que estão no processo de sair da igreja e é chocante tudo que está aprendendo. Nossa, mas nunca falaram para mim de Joseph Smith e as esposas, o porquê realmente jogaram piche e penas nele. Né? O verdadeiro motivo de ele ser considerado um profeta, tal, e muitas das coisas que vai acontecendo, né, conforme você vai descobrindo. A história da igreja está cheia de coisas que nunca vão ser mostradas. Uma vez, se eu não me falha a memória, acho que era um membro da igreja. Ele chegou uma vez lá na ala, muitos anos atrás, que eu estava frequentando, e falou assim, olha, esse livro contém toda a história da igreja. Aí você vai abrir lá a capa, está escrito, publicado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nunca a igreja vai colocar e assinar o nome dela, né? Vai colocar num livro dela as coisas erradas da história. As coisas erradas que Joseph Smith fez. Nunca vai colocar as coisas que foram encobertas. Os presidentes de missão que têm histórias aí de abuso, nunca vão colocar isso em nada oficial da igreja. Então por isso que colocam você dentro de um quadradinho. Né? Às vezes o membro fala para você assim, você colocando suas opiniões, né? Ele vai falar, não, mas eu procuro conhecimento sim. É que eu nunca encontrei nada fora da igreja, nunca encontrei nada falando mal da igreja. É lógico, onde que ela vai procurar? Ela vai pegar os manuais da igreja para estudar. Repito, a própria igreja nunca vai colocar os erros da história, as falhas dos líderes, tudo que foi encoberto da história, ela nunca vai colocar no livro dela mesmo. Né, algumas alas, ou até hoje deve ter, uma biblioteca, né? A biblioteca onde você vai lá, pegava as gravuras para dar aula, emprestava algum livrinho, né? Se você ainda está dentro da igreja e está ouvindo esse podcast, vai lá dentro dessa biblioteca, tenta procurar alguma coisa que não está assinado no nome de Jesus, da Igreja de Jesus Cristo, não vai achar. Porém, se você for na internet, pesquisar a fundo, histórias dos Estados Unidos daquela época de Joseph Smith, daquela região que ele morava, sobre ele, as pessoas que estavam em volta dele, você vai descobrir coisas impressionantes. E possivelmente vai te tirar desse lugar onde te limita, onde te coloca paredes que dali você não pode passar, ou o medo ou a punição vai imperar sobre você. Né? Uma coisa que a gente falou num outro podcast aqui, que eu não me lembro agora qual é o título, é que às vezes um pai de família, né, ele cometeu algum erro, né, ele tomou café numa reunião e foi lá falar para o bispo. Né? Um pai de família, imaginem essa cena, pessoal. Um pai de família vai lá, né, ele tomou café e se sentiu pesaroso e ele quer falar com o bispo. Sabe, e aí ele chega lá pedindo um conselho pro bispo, o bispo vai falar para ele assim, você tem que parar com isso.
E sabe o que o bispo pode fazer mais? Que já acontece, vocês sabem que isso acontece? Irmão, como é que tá as noites familiares e tal, o dízimo e as coisas, tal. E sabe quais as admoestações que o bispo vai fazer geralmente? Né? Ou os limites que ele vai colocar nesse momento que ele vai aproveitar para fazer isso com aquele membro, aquele pai de família? E o que ele vai falar para o seu irmão? Se você não cumprir os mandamentos do Senhor, o inimigo pode tomar conta de você. O inimigo pode entrar dentro do seu lar. Pensa na sua família, seus filhos. Onde já se viu colocar um pai de família na parede, falando que o inimigo vai comandar a família dele se ele tomar certa atitude? Ele toma conta da família dele, não o bispo e nem o quadradinho que foi imposto para ele. Conhecimento é uma coisa séria. Ele tem que estar em constante desenvolvimento. Uma analogia que fizeram uma vez é que você vai na academia para os seus músculos ficarem fortes, não é? Não é por isso que você faz academia, até para ficar em forma. Lembre-se, a sua mente ela precisa adquirir conhecimento e praticar esta busca de conhecimento. Senão ela não vai criar, entre aspas, músculos. Ela não vai crescer, ficar forte, em forma. A igreja limita muito e faz isso por medo, te coloca coerção e punição. Então o convite que eu faço para você, você é membro da igreja e está ouvindo esse podcast, talvez com raiva de algumas coisas que eu estou falando, eu quero só convidar você a pensar, né? Colocar, né, na sua mente, né, as coisas que você aprende. Será que se você buscar um conhecimento fora e comentar com algum amigo da igreja, né, será que ele vai ouvir? Ou ele vai condenar você? Isso aí a gente não é ensinado a não ver. Por quê? Por que não é? É uma resposta que não tem. Porque o inimigo vai... Por que o inimigo vai tomar conta de você se você adquirir conhecimento? Me explica. Né? Então eu só convido você a pensar um pouquinho, tá? Quem está falando aqui para você é alguém que ficou décadas dentro da organização e cumpriu todos os protocolos. Pense um pouquinho sobre o quadradinho que você possa estar vivendo dentro. Existe um campo florido fora dessa gaiola. Existe, é nítido e é libertador. Dói no começo, porque você vai ficar chocado com o que você vai aprender, mas é libertador sim. E você vai conseguir praticar o que a gente está falando aqui. Praticar a busca do conhecimento, fazendo o seu cérebro ser forte, saudável, uma mente vigorosa, feita para o que ela foi criada para fazer. Beleza, galera? A gente se vê no próximo podcast. Até mais.